Chegou a hora, fique mais perto. Tem gente fazendo uma nova escola. Se você quer construir um projeto, ligue a TV no Aula Lá Fora. Aula Lá Fora, trabalho em equipe. Aula Lá Fora, falar e ouvir. Aula Lá Fora, no maior pique. Sempre ligados no que acontece aqui. Aula Lá Fora. A série Aula Lá Fora documentou de forma intensiva o trabalho de professores e alunos da Rede Pública Municipal de Santo André, no estado de São Paulo. Uma aula lá fora é uma aula que pode acontecer fora da sala de aula, fora da escola, em outra cidade, em qualquer lugar. E é um ponto de partida para encontrar espaços educativos diferentes, porque a sala não é o único espaço onde é possível ensinar e aprender. O primeiro programa da série é Arte na Comunidade, que mostra a turma da professora Sônia fazendo um passeio pelo bairro à procura de talentos artísticos na comunidade. Foi interessante, né, Cláudia? Porque o projeto nasceu da vontade das crianças de ampliar o espaço externo da escola, porque estava tudo em obras e elas só tinham a sala de aula para trabalhar. A ideia das crianças foi então sair da escola e levar os trabalhos artísticos que elas fizeram ao longo do ano para a comunidade. E aí aproveitaram para convidar os artistas do bairro para mostrar o seu trabalho. No segundo programa Aula Lá Fora, a turma faz uma visita ao Diário do Grande ABC para depois fazer seu próprio jornal na classe. Os alunos visitaram a redação e passearam pela gráfica no meio de muitos fotolitos e máquinas enormes. Aqui, a Aula Lá Fora veio para dentro da sala de aula com a participação dos cartunistas do Diário, que retribuíram a visita e foram conversar e trabalhar com as crianças na escola. Caramba! O trabalho terminou com a publicação do jornal de cada aluno, com direito à noite de autógrafos e tudo. No programa Aquário de Santos, a gente vai ver como é possível ampliar um projeto de observação e registro, que são atividades fundamentais para aprender. Quando a turma da Fernanda começou a conhecer a fauna marinha, ficaram encantados com a vida dos peixinhos que tinham no aquário da classe. Daí nasceu a ideia de uma aula lá fora em Santos, uma cidade do litoral paulista, que tem um aquário enorme com focas, tartarugas, tubarões e peixes de muitas espécies. Eles tiveram a oportunidade de aplicar no passeio o que desenvolveram em sala de aula. Mas o especial dessa aula lá fora foi ver as crianças chegando em Santos e olhando aquele marzão. Alguns alunos da turma nunca tinham visto o mar, né? Quando eles viram a praia, quiseram ir até lá de qualquer jeito. E isso não estava nos planos da professora. Mas a aula lá fora é assim mesmo, né? Cheia de improvisos. O quinto programa também foi muito especial, porque a aula lá fora das crianças da creche Irmã Rosina foi numa estação de reciclagem de papel. E as crianças aprenderam a fazer papel? Eles não só aprenderam, como fizeram papel reciclado lá na estação com os monitores e depois na sala de aula com a professora Valquíria. Com esse papel, fizeram a capa de um livro que fala da importância da reciclagem para preservar a natureza. As crianças aprenderam a reciclar papéis, latas, vidros e metais e a professora conseguiu introduzir o respeito pela natureza e a responsabilidade que a gente tem na preservação dela. O programa Alimentação mostra os alunos da professora Beatriz aprendendo muita coisa sobre a qualidade dos alimentos, como cada um deles é usado pelo nosso organismo e sobre a importância de ter uma alimentação equilibrada. Pois é, nessa aula lá fora a gente foi pesquisar melhor a procedência da merenda dos alunos, para entender como ela é planejada e feita. A gente visitou a cozinha central de Santo André,
que prepara mais de 50 mil refeições por dia para as escolas da rede. E essa turma também recebeu nutricionistas na escola, né? Eles conversaram com uma nutricionista que foi na escola para falar sobre a pirâmide dos alimentos. E depois receberam outras 2 nutricionistas que pesaram e mediram os alunos para avaliar se eles estavam dentro da curva padrão. O 7º programa da série Aula Lá Fora é o Comércio, que mostra a turma da professora Elza fazendo uma visita à feira e comprando ingredientes para uma salada de frutas. Essa visita integrou o projeto sobre o comércio local que a professora desenvolveu. Eles usaram muito a matemática para planejar a lista de compras e as quantidades de frutas, para identificar melhor os preços, conferir o troco. E tudo isso num ritmo frenético, porque feira é um lugar super cheio de gente, de barulho. E isso foi outro ponto interessante dessa aula lá fora, porque eles interagiram bastante com outros adultos. No programa Percepção da Paisagem, a mesma turma da professora Beatriz, que fez aquela aula lá fora sobre alimentação, resolveu sair da sala de aula para olhar. Pois é, olhar com outros olhos. A turma saiu para observar a paisagem da escola, das ruas e do entorno. Eles foram até uma praça próxima à escola e levantaram tudo que existia na paisagem desses espaços, semelhanças e diferenças. Foi um exercício de atenção e registro, porque na volta eles levaram para o papel tudo o que viram, pintando um grande painel com guache. Eu me senti muito bem, porque esse trabalho é muito importante. No programa Paranapiacaba, a professora Denise trabalhou a questão do meio ambiente. Ela usou esse tema para trabalhar diversas atividades com os alunos, e uma delas foi uma aula lá fora. Ela fez caça ao tesouro, pintura de painel, história com retroprojetor e até compôs música com os alunos. Se este mundo fosse meu, eu fazia 1000 mudanças. Mas esse programa também é interessante porque a turma foi para Paranapiacaba, que é um distrito da cidade de Santo André, onde começou a história das ferrovias paulistas e da ligação por trem do Porto de Santos com o interior do estado. Não foi nesse dia que choveu muito? Choveu nesse dia, mas mesmo assim a turma estava a 1000 por hora. Paranapiacaba fica bem no alto da serra, em plena Mata Atlântica, um local que ainda preserva a história e a natureza. Ali é fundo? 10 ou 12 metros de profundidade, né? A Cláudia acompanhou o trabalho de 2 professoras em turmas de jovens e adultos diferentes. Quando a gente trabalha com educação de jovens, adultos, é muito importante desenvolver a questão da cidadania. Por isso, essas 2 turmas escolheram visitar locais que faziam parte do cotidiano delas, um supermercado e um posto de saúde. Se o posto de saúde tem condições de atender pequenos acidentes. A gente está indo para lá para verificar o preço dos produtos e o prazo de validade. Nos 2 casos, é muito forte a presença da professora, como mediadora de situações de trocas e de relações humanas. O 11º programa da série Aula Lá Fora é a pipa. Nele, a professora Márcia trabalhou vários conceitos da geometria e informações sobre o ar e o vento através da história das pipas. Como a professora Beatriz fez com as nutricionistas, a Márcia convidou uma pessoa do bairro, que tem uma pequena fábrica de pipas, para mostrar para as crianças como se constrói esse brinquedo. E durante o trabalho, a Márcia aproveitou para introduzir os conceitos que ela queria trabalhar. Na aula lá fora, eles foram para o Sesc Itaquera, em São Paulo, e antes de soltar as pipas, assistiram a uma palestra sobre os perigos que elas oferecem para as redes elétricas. Mas galera, olha o que pode acontecer se nós vacilarmos com essa eletricidade. O programa Minha Comunidade mostra a professora Rosa fazendo um resgate do sentimento amoroso das crianças pelo bairro delas, que mesmo sendo pobre, mostrou que tem muitas coisas ricas. As crianças levantaram pontos negativos e positivos do bairro. Não temos postos policiais. Temos 2 creches.
e saíram para a aula lá fora em busca de coisas que ainda não conheciam no bairro. E descobriram muitas coisas. Talentos artísticos que foram na escola compartilhar com eles música e dança. Descobriram uma gráfica vizinha que fazia livros de arte e de histórias maravilhosos. Nesse trabalho, além de descobrirem coisas muito interessantes no próprio bairro, eles entenderam que também são responsáveis pela melhoria da vida da comunidade. Essa turma estudou artes plásticas com a professora Ana Maria. Por que algumas pessoas pensavam que ele estava louco? Porque ele pintou pessoal azul. E pessoa azul existe? Não. Depois de explorar intuitivamente a mistura de cores e conhecer os pintores e os movimentos artísticos, os alunos foram visitar a Pinacoteca de São Paulo. Os alunos exploraram um espaço novo com dimensões e elementos completamente diferentes do que eles estavam acostumados. Gravaram e fotografaram o que julgavam bonito e interpretaram quadros históricos com seus próprios repertórios. Quando voltaram para a escola, criaram sua própria tela e o melhor, puderam convidar os pais para uma vernissagem. Que chique, não? É um programa que mostra que o trabalho em sala de aula pode ser tão rico e divertido quanto uma aula lá fora, se a professora souber conduzir as crianças. A professora Rosane fez um intercâmbio entre duas turmas de escolas diferentes. Uma turma apresentou um trabalho que fez na escola da outra. Socorro, socorro, socorro. O que foi? Machuquei meu pé. Espere, vou te ajudar. Vou te transformar num sapo. Não, por favor. Plim. Meu plano deu certo. Uma fez teatro e a outra um recital de poesias. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Foi divertido e motivador, porque as crianças se sentiram orgulhosas de mostrar seu trabalho fora da escola. No último programa da série, acompanhamos o trabalho da turma do curso profissionalizante em guia turístico. Além de visitar o Paço Municipal, para exercitar o trabalho como guias, as alunas marcaram uma audiência com a presidenta da Câmara. Elas discutiram educação, trabalho, emprego e a questão da mulher. Como é comum na educação de jovens e adultos, o exercício da cidadania esteve presente o tempo todo no trabalho dessa turma. Esse espaço é reservado para recebermos autoridades, ministros, visitantes de outros municípios. As aulas lá fora, que foram registradas nessa série, se integram a um movimento pedagógico bastante inovador que vem ocorrendo em todo o Brasil. A gente tem discutido muito se a educação se dá só dentro das quatro paredes da sala de aula, né? Ela se dá no pátio, ela vai se dar no parque, no jardim, na rua, na feira. O sentimento que eu tenho de observar uma flor num slide é diferente da forma como eu me relaciono num jardim, observando, inclusive, a forma como ela germina, como ela se constrói, como é que é aquele espaço que ela está. É estabelecer um diálogo do espaço interno da escola com o espaço externo, que é a cidade. E a aula lá fora tem esse papel. Ela tem o papel de trazer todos os elementos externos para a minha apropriação. Quando o aluno sai do espaço da sala de aula, ele interage com diferentes contextos. E o educador pode ver diversos aspectos do conhecimento que os alunos estão adquirindo. É muito bom que a ação educativa possa acontecer em espaços diferentes. O sentido de fazer aula lá fora é tu poder ampliar o espaço da sala de aula para o entorno. E quando se pensa que a realidade educacional ela não pode estar fechada em cima de uma listagem de conteúdos ou de conteúdos pré-estabelecidos, e se diz que esses conteúdos têm que ser buscados dentro do cotidiano, na realidade do entorno da escola, da comunidade, da cidade, a aula lá fora é justamente a oportunidade das crianças e da professora botarem o pé na realidade, botarem o pé no mundo e entrar em contato com uma realidade que está em movimento, que é múltipla, que é multifacetada, que é diversa.
Agora, não basta só sair, é preciso ter propostas que deem continuidade aos conceitos e aos conhecimentos que os alunos estão realizando. Uma aula lá fora implica não só na professora e nos alunos, mas em muitas outras pessoas, outros locais. Então, tudo isso tem que estar previamente preparado. Embora ela pareça uma coisa mais solta, mais livre, na verdade, ela exige um planejamento cuidadoso, né, do conteúdo, e aí para onde vai, com quem vai, que aspectos vão ser levantados, que aspectos vão ser registrados. E quanto melhor estiver preparado, mais a professora e os alunos vão estar prontos para o novo, para a mudança, para o inesperado, para o que vier de novidade e de diferente. Eles vão estar mais livres, não vão estar tão amarrados a um roteiro, porque esse planejamento não é um roteiro rígido, é uma preparação mesmo em todos os sentidos. Uma agência de viagem, você vai fazer uma excursão, você tem um roteiro, você tem alguém que dirige esse roteiro, e você vira, na verdade, você é um objeto daquele processo. Você vai ter contato com as informações e com o roteiro previamente estabelecido. A aula lá fora, não. Ela é um campo de percepção e de apropriação da criança e do adolescente. Uma aula lá fora tem que levar em conta o desenvolvimento do aluno. Por isso, o registro é fundamental. Como é uma aula muito diversificada, as crianças conhecem coisas novas, acontecem muitas coisas diferentes, é muito rico em informações, em emoções, etc. Esse registro vai ser importante justamente para poder selecionar um pouco e gravar um pouco mais aquilo que foi mais forte, que foi mais importante. Na aula lá fora ele toma uma dimensão especial porque nós temos situações diferenciadas de registro que a gente não tem dentro da sala de aula. Então é uma possibilidade de ampliação da percepção, da observação do aluno. Agora eu quero ver aqui quem é que tem uma memória muito boa para lembrar a professora e todos os colegas de tudo que a gente aprendeu até agora. O primeiro comércio que nós fomos foi na Coop. O primeiro a Coop. Lá no aquário, o que vocês mais gostaram do aquário? Tubarão lixa. Eu gosto dos tubarão, porque eles têm 4 brânquias e os peixes normais só tem uma. Eu já vi, eu prestei muita atenção, até filmei. Através do registro eu posso fazer com que outras pessoas que não estavam nessa situação possam participar também dela. Nessa série a gente viu alternativas possíveis de registro, né? Fotografia, o vídeo, o desenho, a escrita, né? E como é que isso depois serve como material de apoio à memória do que foi realizado, né? E a possibilidade do professor retomar isso ao longo do tempo. Tava interessante aquela parte que ele pôs a salsicha assim, aí começou a sair faísca assim. Por que ele pôs a salsicha? Porque ele queria mostrar que se alguém tentasse puxar a pipa do fio, podia dar um choque. No dia que nós fomos, a Karina estava muito doente. E como vocês fotografaram, vocês filmaram, trouxeram informações importantes, a Camila pôde aprender uma coisa aqui que ela não pôde estar lá. Retornar, né, ao conteúdo, à experiência vivida é bastante importante porque não só trabalha com a memória, né, das crianças e do próprio professor, mas possibilita caminhos diversos para a aprendizagem. Como a aprendizagem se dá ao longo do tempo, esse retorno já dá pistas, né, para o professor, como indica também para as crianças os caminhos a seguir para a aprendizagem dos conhecimentos escolares. É bom a PRO ou PRO, como dizem as crianças, prepararem antes o que vai ser trabalhado na aula lá fora, para que os alunos saiam com informações da escola. Quem é que poderia, então, conversar com a gente um pouquinho sobre a merenda? Essa pirâmide a gente ensina como a gente deve se alimentar corretamente. Também é importante levar caderno, máquina fotográfica, gravador, enfim, qualquer instrumento que sirva para registrar o que vai ser observado. O programa Aula Lá Fora colocou na mão dos alunos uma câmera de vídeo e 2 câmeras fotográficas durante as aulas. Tem uma aqui, ó.
Quem é que tá aqui nessa foto? É? Quem é que tá aqui em cima, ó? Ó a turma aqui, hein? E uma coisa mais interessante. A ideia de dar a câmera para as crianças nasceu de 2 motivos. Primeiro que, para você fazer uma tomada ou fazer uma foto, você precisa fazer um recorte da realidade. Então você está usando a atenção, está usando a percepção, é um momento de aprendizagem também, né? E o segundo é que a gente ia estar na aula deles, na aula lá fora deles, com câmeras, fazendo a documentação, fazendo esse recorte da realidade deles. Então a gente achou que não podia ter momento melhor para eles entenderem o funcionamento das câmeras e o papel delas no registro e na documentação. A possibilidade da câmera na mão das crianças, dos jovens e dos adultos, ela faz o aluno ser o protagonista do conhecimento, né? Então, obrigatoriamente você escuta o que ele tem a dizer, porque ele está mostrando o ponto de vista dele. Com adultos, as visitas ficam mais complexas. Porque eles já conhecem muitos dos lugares para onde vão com a escola. Já criaram hábitos e formas próprias de interação com o que está lá fora. Para a criança, a aula lá fora, ela se dá numa perspectiva de descoberta. A criança está descobrindo novo mundo, novos horizontes. Para o jovem e para o adulto, essa perspectiva se dá em exatamente uma reavaliação e um estudo do meio, para que ele se contextualize nos elementos que ele refletiu e assim consiga, no estudo do meio, concretizar aquela reflexão que ele fez em sala de aula. Cláudia, você acha que quando a gente fala em educação, o conhecimento que o professor constrói com a sua prática como educador conta? Aqui a gente apostou nisso. Lá no parque não tem lixo. Tem lixo? Triângulo tem uma pequena diferença do quadrado. E esse? Retângulo. Onde a gente tem as máquinas trabalhando, as pessoas. O que eu posso fazer para conhecer esse lado aí do bairro que eu não conheço? Fala, Alex. Quem é que vai escutar o monitor? Eu. Na sexta-feira nós vamos sair e vamos fazer um passeio, certo? A formação continuada, o princípio, né, assim como a própria palavra coloca, é que ela acompanhe todo o processo de educação. Por que ela é importante para os professores e para os alunos? Porque a escola é uma ação frequente, escola é uma condução, é um processo que não termina, não se acaba nele mesmo, e, portanto, a gente precisa o tempo todo rediscutir práticas, rediscutir formas para que a gente atinja o objetivo maior, que é proporcionar produção de conhecimento, evolução, enfim, uma série de coisas que estão articuladas a processos de educação. Geralmente, a formação continuada de professores trabalha basicamente com conceitos teóricos e não aparece muito do que se faz de verdade na escola. Mas todos os educadores sabem que é o professor, dentro da sala de aula, que tem que dar conta de uma quantidade enorme de decisões. E essas decisões são tomadas a partir do repertório do professor. Por isso ele é muito valioso. Ele é a matéria-prima da ação educativa. Em teleeducação, o que geralmente a gente vê são salas de aulas montadas por atores mirins, professoras que são atrizes contratadas. A gente não está trazendo uma palestra, a gente não está trazendo uma fita feita no estúdio, fechada, onde só os maiores detentores do conhecimento, ou o pessoal da academia está falando. Você está colocando o professor em situação real. É gente real, na vida real, no momento real. Eu acho que ele serve a partir do momento em que ele causa dúvida, o questionamento, mas será que é bom? Será que resolve? Não como um modelo a ser copiado igualzinho, mas ele serve de referência para você fazer outros modelos. Então, isto enriquece muito o programa e traz bastante possibilidade para a gente usar essa série para a formação de professores em qualquer lugar do Brasil.
A produção de Aula Lá Fora começou em outubro de 2003 com uma grande reunião que juntou a equipe do programa, os consultores pedagógicos, coordenadores e professores das escolas públicas municipais de Santo André. As gravações começaram logo em seguida, porque a gente temia que a proximidade das férias pudesse atrapalhar. Quando a equipe entrava numa sala de aula pela primeira vez, a gente procurava valorizar esse contato. Eu sou o diretor do trabalho. Ali atrás com o microfone está o Luiz, nosso amigo Marcelo, que está ali com a câmera, é o câmera. Rafael faz a produção. Acabou de gravar, se não quer mais gravar, você aperta o botão de novo. E por que a gente fazia isso? Porque o importante era que a criança, naquele momento, pudesse aproveitar também a presença da equipe de televisão dentro da sua sala de aula, interferindo naquele seu cotidiano, para entender um pouco o que é isso, o que é TV, como é que se faz, como é que se realiza, né? Junto com a equipe, tínhamos 2 consultoras em educação que acompanhavam as gravações e apontavam situações e temas que a gente deveria gravar. Eu mesma participei ativamente de uma salada de fruta descascando um abacaxi. Eu mesma participei de tudo com os estudantes e com as professoras. Todos estiveram todo o tempo abertos a sugestões e abertos para construir juntos. E isso supõe uma humildade que aconteceu todo o tempo e que foi muito bonita. Essa interação entre equipe técnica, equipe pedagógica e os próprios alunos e professores foi muito importante. A fase de edição contou com uma outra consultora em educação, que assistiu os programas pré-montados e fez sugestões que nos ajudaram a organizar todo o material gravado. Vídeo é um grande recurso para a formação continuada de professores, porque trabalha com a imagem. E a imagem é essencial na formação de conceitos, no desenvolvimento de ideias. O vídeo traz esse elemento que acrescenta e fica com o professor. No próximo bloco, não sai daí que eu vou até a casa da Dona Liz e já volto. Olhar para o mundo, olhar bem mais amplo, olhar... Desculpe, a flexibilidade... Pesquisa e registro com envolvimento, afetividade, comunicação, a sala de aula pra... A gente fica por aqui, espera você no próximo programa Aula Lá Fora. Até lá! Se você quer construir um projeto, ligue a TV no Aula Lá Fora. Aula Lá Fora, trabalho em equipe. Aula Lá Fora, falar e ouvir. Aula Lá Fora, no maior pique. Sempre ligados no que acontece. Vocês não estão vendo, mas olhem só. Pensando, né? Não parece muito do que se faz de verdade na escola, né? É uma simpatia, é de um brilho.